Na nossa aula de hoje, eu vou te mostrar uma atividade para você fazer com os seus filhos, que você vai conseguir trabalhar mais de 3 habilidades. Então, para você não perder, já deixa seu like, já começa a me seguir, curte, compartilha e bora estudar! Hoje, na nossa live, eu vou falar sobre uma atividade para você trabalhar leitura, memorização e vocabulário. É sobre isso que a gente precisa se atentar. Às vezes a gente acha que a quantidade de atividades, que a quantidade de tempo não está relacionada a isso. Com uma atividade eu consigo trabalhar inúmeras habilidades com uma atividade. E eu vou te mostrar aqui na prática hoje. Eu vou usar como exemplo, obviamente, né, o nosso material. Vou usar aqui o caderno de poesia. Vou usar o vocabulário para te mostrar como você pode trabalhar todas essas habilidades com a criança. Essa atividade, de onde ela surgiu, né? Por que ela surgiu, essa atividade? Nesse material, nós trabalhamos 14 poemas. E é um material onde eu vou introduzir o estudo da gramática com as crianças. Então, a minha filha começou a usar esse material com 6 anos. Mas crianças a partir dos 7 normalmente usam com facilidade. E aí a proposta é realmente introduzir o estudo da gramática, porque é através da gramática que a criança ela vai ganhar a habilidade para conseguir escrever de forma correta, para ela conseguir ler de forma correta, para ela conseguir pronunciar de forma correta. A gramática ela dá toda essa habilidade. Então, nada melhor do que começar a introduzir o estudo da gramática pelos poemas. E aí, qual que era o meu problema, né? Podemos dizer assim de problema. É que a minha filha, mais da metade dos poemas, ela já tinha memorizado. E isso é maravilhoso. Trabalhar a memorização de poemas com as crianças é algo realmente maravilhoso. Porque essa melodia que os poemas nos oferecem ajudam a criança nessa entonação. A memorização é um ponto fundamental para que as crianças possam realmente evoluir, né? Uma criança que tem a memória bem trabalhada é uma criança que tem mais facilidade para aprender. Por quê? Porque ela sabe utilizar desse recurso que é tão maravilhoso, que é a memória. E aí o que acontece? Quando eu estava trabalhando o poema com a minha filha, eu percebi que ela não estava lendo, ela estava recitando, ela acompanhava, mas ela não estava com foco na ortografia das palavras, no vocabulário ali presente, ela estava com foco de buscar na memória todas as partes do poema e falar o poema. E isso é maravilhoso? Isso é maravilhoso, só que pro objetivo que eu tinha naquele momento, que era trabalhar o vocabulário, isso estava me atrapalhando muito. Porque ela não estava trabalhando o vocabulário, ela não estava se atentando ao vocabulário. E aí, na hora de fazer ditado, na hora de fazer, né, enfim, inúmeras atividades, ela acabava errando muito o vocabulário. E aí, o que eu fiz? Eu desenvolvi, além do material, todos os recursos. Por quê? Porque esse recurso força a criança a realmente a fazer a leitura e focar no vocabulário, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que em uma atividade você consegue trabalhar leitura, vocabulário, memorização e muito mais, né? Muito mais, inclusive a caligrafia, tá? A cópia, melhor dizendo. Então vamos lá. Aí eu desenvolvi esse material para usar com a Ana Luísa e hoje esse material fica disponível para as alunas, né, do programa PDL. Por quê? Porque não tem que ter muita coisa, não tem que gastar tempo demais. Isso aqui é um recurso que inclusive você pode adaptar com qualquer outro livro de literatura para criança, para você treinar essas habilidades que são tão importantes. Ok, então vamos lá que eu vou virar a câmera aqui. Já estava com saudade de virar essa câmera. Então bora lá. Deixa eu virar aqui. Opa, calma que caiu tudo aqui, gente. Pera aí que meu tripé caiu aqui, pera aí. Gente, hoje aqui o sem jeito aqui tá... Ó, pera, vamos lá, pra não travar a live. Consegui virar. Deixa eu só tirar essa luz daqui pra não atrapalhar muito. Pera, essa. Ixi, vai dar sombra aqui atrás. Deixa eu tirar essa aqui, então. Deixa eu
eu ver se vai ficar muito escuro. Gente, acho que ficou bem escuro, né? Vai ter que ser com sombra mesmo. Vamos, bora. Vai ser assim mesmo. Então, bora lá. Deixa eu pegar minha caneta. Vamos lá. É uma atividade para trabalhar. Deixa eu tirar esse cabelinho. Aqui, ó. Leitura. Memorização. E vocabulário, tá? Tá. Então, vamos lá. Olha só. O processo para a criança realmente chegar a aprender, né? O processo sempre vai partir do simples. Vou colocar aqui no cantinho, ó. Do simples. Vocês vão conseguir ouvir algumas vozes ali no fundo que as crianças estão fazendo em inglês. A Aninha gritando ali para falar inglês. Então tá, vamos partir aqui do simples para as coisas mais complexas. O que é mais complexo? Vamos pensar aqui para a gente entender esse ponto de partida. Ler uma palavra é mais simples do que ler um texto, certo? Ler uma palavra é mais simples do que ler um texto na letra de forma, tá? Ler na letra de forma é mais simples que ler na letra cursiva. Tá? O que eu quero mostrar? Ler uma frase é mais complexo do que ler palavras. Então, a gente sempre vai partir do simples, fazendo a criança ter contato com o vocabulário do poema, tá? E aí, nós vamos partir para as frases e depois nós vamos partir para o texto, né? Para o poema em si. Então, o que eu posso fazer? Isso para criança que está com dificuldade na leitura, para criança que lê silabando demais. Às vezes tem criança de 10 anos que não dá conta de ler isso aqui. Né? Ela lê assim, com seu colar de coral, Carolina. Ela não consegue avançar. Eu não vou falar sobre isso hoje, né? Mas a criança, a gente tem que sempre verificar se o problema dela tá com a prosódia ou com a velocidade. Amanhã a gente pode falar sobre isso. Então tá. Como que a gente pode trabalhar leitura, memorização e vocabulário? O meu objetivo aqui é que a criança memorize o poema, certo? Então o meu objetivo é fazer com que a criança memorize o poema e que ela possa realmente ter domínio desse vocabulário. E aí eu vou mostrar essa atividade. Primeiro, eu vou trabalhar com a criança o vocabulário do poema. Então, eu vou pedir para a criança fazer a leitura. Isso eu faço todos os dias, diariamente. Eu não vou gastar 10 minutos fazendo isso, mas eu vou fazer todos os dias. Então, eu vou pedir, com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. Obviamente que a criança no início, se ela não tem já a leitura bem automatizada, se ela não tem realmente a fluência, ela vai ler bem devagar. Mas tá tudo certo. Vai trabalhando com a criança essa leitura. Por isso que precisa ser diariamente. A criança, ela aprende por repetição e exposição. Não adianta você dar uma atividade um dia, depois nunca mais voltar nessa atividade. Não adianta. A criança, ela precisa ser exposta. O que eu estava fazendo ontem com meu filho? Tabuada do 6. Eu fiz a multiplicação do 6, a divisão com o número 6. Ele fez exercício de revisão com isso. Tudo que ele está fazendo é com isso. Por quê? Porque quanto mais exposto ele for, quanto mais ele repetir, mais ele internaliza. Português funciona exatamente da mesma forma. A criança, ela precisa memorizar, ela precisa internalizar o vocabulário. Isso sempre vai acontecer do simples para o complexo e precisa ter repetição e exposição. Tudo isso aqui na prática. O que é prática? Exercício, tá? Ok, então primeiro eu peço para a criança fazer a leitura na ordem que aparece aqui. Aí o que vai acontecer? Um novo problema.
ou uma nova situação. Eu tô tratando como problema, gente, mas não entenda problema como problema, tá? Mas pro meu objetivo, que é internalizar o vocabulário, se a criança automatiza, isso se torna um obstáculo. Por quê? Porque ela não está focada na menor unidade sonora de cada letrinha aqui na formação da palavra. Ela memorizou. Aí ela vai, com o seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina, o colar de... Entendeu? Então, assim, no primeiro momento, a tendência, se você vai fazendo sempre na mesma ordem, é a criança realmente memorizar. E tá tudo bem. Só que tudo tem que evoluir. Então, esse é o primeiro passo. Esse é a porta, né? Essa é a porta de entrada. Depois que você já treinou bastante com a criança a leitura do vocabulário na ordem, você vai fazer o quê? Fazer de forma aleatória. E aí, o que eu fazia com a minha filha? Eu ia trabalhando de forma aleatória. O que tá escrito aqui? Ah, Carolina. E aqui? Colunas. E aqui? Com. E aqui? Colar. Corre. E aí, eu vou fazendo com todo o vocabulário de forma aleatória, para que eu possa realmente identificar qual é a palavra que ainda ela não dominou. E eu vou fazendo isso de forma repetitiva. Depois que eu treinei as palavras do vocabulário, você vai perceber que quando a criança passa pro texto, né, que é o poema, ela consegue ler com muito mais fluência. Se a criança ela não tem problema na precisão, dificuldade em identificar as sílabas, você vai perceber que ela vai conseguir ler o texto, né, o poema com mais fluência. E aí tá, eu já estou trabalhando aqui a leitura de palavras, já estou trabalhando aqui o vocabulário e automaticamente eu estou trabalhando a memorização. Aí, aqui já ficou fácil, aqui já tá muito simples, a criança já dominou. O que eu vou partir? Para as frases. E esse trabalho com as frases é realmente assim, incrível, super maravilhoso. Então, qual que é o objetivo aqui? Eu vou ensinar a criança ter foco. Eu posso ensinar para a criança ter critérios. Com essa atividade, eu vou ensinar a criança a leitura, a memorização, ela vai estudar o vocabulário, ela vai aprender a ter critérios, ela vai aprender a ter foco com essa atividade. Giovana, isso aqui você pode fazer com qualquer texto. Livro de literatura para criança, poemas, qualquer coisa, tá? É o texto que você quiser. Eu gosto de trabalhar com texto, mas pode ser parlenda também, pode ser qualquer coisa. Então, vamos lá. Aí, o que a gente vai pedir para a criança fazer? No início, vou dar uma misturada aqui, a criança ela fica perdida, né? Então, assim, por exemplo, no nosso material, todos os poemas vêm com esses recursos. Aí, o que acontece? Quando a criança chega em poemas maiores, né? Então, tem, por exemplo, assim, o da Olha os Carneirinhos, enfim, outros poemas que são maiores, obviamente, nós vamos ter mais fichas de frases. Então, por isso que a gente precisa ir ensinando a criança a ter critérios. Aí, o que eu vou pedir para a criança? Vamos colocar aqui, ela vai organizando. Obviamente que na primeira você vai ajudando para treinar. A gente ensina e treina, não é? Então, a gente está ensinando e treinando a criança a colocar aqui todas as frases no lugar. Aí, ela vai colocando aqui todas as frases no lugar. Aqui o meu espaço tá pequeno, mas aqui, deixa eu ver se eu consigo apertar aqui para caber. Tá, beleza, ficou meio em cima assim, mas tá bom. Aí, o que é... Se a criança não memorizou o poema ainda, ela não sabe por onde que ela vai começar. E aí você vai ditar o poema, mas você não vai ditar palavra por palavra, você vai falar a frase completa, tá bom? Então, por exemplo, aqui, no meu caso, a minha filha já tinha memorizado, então eu falava, por onde que começa, filha? Aí ela ia falando. Então, no seu caso, se a criança não memorizou, você vai falar, o colar de Carolina. Ela vai aprender a ter critérios, aí você vai explicar pra ela o seguinte, filha, o colar de Carolina começa com que letra? Aí ela vai procurar o colar. Ela vai ser obrigada a ou identificar a letra inicial de cada frase, ou ela vai ter que realmente ler. Então, ela vai identificar o colar. Ah, aqui, ó, agora lê. O colar de Carolina. Achei. Aí você vai mostrar pra ela. Sempre que você achar, você vai passar pro outro lado. O colar de Carolina.
Aí você dita a próxima frase. Com o seu colar de coral, aí ela vai procurar. Colore, põe, tananã, vai ficar Carolina. Ah, com o seu colar de coral. E aí você vai fazendo isso para todo o poema. Só que toda vez que ela colocar, ela volta para ler a frase anterior. Então, o colar de Carolina, que é o título. Com o seu colar de coral. E aí a criança ela vai tentando buscar na memória as outras partes do poema. Aí ela vai lembrar. Ah, Carolina corre por entre. Aí ela vai... Carolina corre por entre. Aí ela coloca aqui. Então vamos lá. O colar de Carolina. Com o seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. As colunas da colina. E você vai fazendo isso para todo o poema. Então, criança não tem o poema memorizado, você vai ditando as frases e ela vai localizando. A criança já memorizou? Ótimo! Ela vai ter que voltar sempre para ela conseguir lembrar qual é a próxima parte, que é o nosso objetivo. No meu caso, no caso de uma aluna também que está passando por isso, a criança que já memorizou, ela não está trabalhando o vocabulário, ela não foca no vocabulário, porque ela já memorizou. É algo mental e visual, ela não foca ali. Então, o que acontece? Ela vai ser obrigada a sempre voltar e ler cada palavra presente na frase para ela conseguir montar o poema. Exatamente, olha aí, ó. Depois que memorizou, pode esconder as frases para ela tentar lembrar do que está faltando. Exatamente, pode sim. São inúmeras possibilidades. Mas o que eu quero te mostrar? Que você vai gastar para treinar o vocabulário, né, que eu mostrei aqui, você não vai gastar mais que 10 minutos para fazer a leitura todos os dias. Faz a leitura das palavras, faz a leitura das frases, né, na ordem e depois fora da ordem. E depois vai montando, né? Então, as colunas da colina. Vamos lá. O colar de Carolina. Nem sei se está completo isso aqui, porque eu mexo tanto com esse material, eu acho que está faltando uma frase aqui, peraí. Colore o colo de cal. Eu acho que o meu tá faltando uma frase. Mas enfim, é isso. E aí você vai montando com a criança, pedindo pra criança ir colocando na ordem, lendo, identificando. Aqui a gente trabalha também a leitura acumulativa. Tá? Então você vai trabalhando a leitura acumulativa, porque toda hora a criança ela vai ter que voltar. O colar de Carolina. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O colar de Carolina colore o colo de cal, torna corada a menina. E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina, tá? Aí você vai trabalhando isso de forma repetitiva. Trabalhou leitura, trabalhou memorização, trabalhou vocabulário, né? Você pode tirar uma palavra, pedir para a criança montar, inúmeras possibilidades. Uma atividade, você trabalha leitura, memorização, vocabulário. Qual que é o objetivo? Fazer a criança treinar a leitura e ter domínio do vocabulário. Sem que a criança tenha o domínio do vocabulário, não adianta passar para frente. E aí, existem inúmeras atividades para você trabalhar mais o vocabulário, sempre partindo desse pressuposto. Nós vamos sempre partir do simples para o complexo. A criança, para aprender, ela precisa de repetição, exposição na prática. Se não tiver isso, a criança ela não tem domínio. Não dá pra gente colocar as atividades de forma aleatória, passando de qualquer jeito. Não dá pra ser assim, né? Então, ó, que, por exemplo, a criança ela vai completar as palavras que estão faltando no poema. Poxa, isso aqui vai ficar super tranquilo para a criança fazer, porque ela já trabalhou muito a ordem do poema, o vocabulário do poema. E aí, para você ter uma noção, você consegue trabalhar inúmeras habilidades, né? Aqui, por exemplo, depois eu vou trazer para vocês exemplos para você trabalhar com aquela criança que tá aglutinando, que não consegue perceber as palavras dentro da frase, tá? Então é isso que eu queria trazer hoje para vocês, essa dica que você pode adaptar, obviamente, com qualquer livro de literatura infantil, poemas, enfim, tá? Deixa eu virar aqui, deixa eu voltar aqui para vocês. Gostaram da atividade? Conta aqui para mim. Esse material, ele não tá disponível, ele faz parte do programa PDL, tá? Nós fechamos as inscrições no domingo.
mas logo, logo nós reabriremos, tá? E aí fica atenta, todos esses materiais fazem parte do programa. E olha, não é só trabalhar leitura, memorização e vocabulário. Para pensar, você consegue, inclusive eu trouxe aqui, né, eu ia usar, mas eu não vou usar hoje, vou deixar para amanhã, a gente pode fazer algumas outras atividades. Eu vou trazer todos os dias um pouquinho de atividade para vocês, para que vocês entendam que o que falta realmente para uma criança aprender é trabalhar de forma explícita e sistematizada. Não é só sobre o material, é sobre a forma de aplicar o material. Hoje em dia, na internet, você encontra de tudo, só que o conteúdo desorganizado impede a criança de aprender. Por isso que no programa PDL, além de você ter acesso ao material, você tem acesso ao método, formas de explorar o material. Um poema, uma atividade, você consegue desenvolver inúmeras habilidades da criança. Inúmeras habilidades da criança. Então, precisa desse olhar atento. O que acontece com as crianças hoje é que elas estão sendo entulhadas de conteúdo sem profundidade. Elas não têm a oportunidade de ter acesso ao ensino explícito. Por quê? Porque todo mundo vive num mundo frenético, com pressa para tudo. Então, a professora tem pressa para ensinar, os pais têm pressa para que a criança aprenda. A criança, por consequência, ela também começa a ter pressa e se demora, ela para. Se demora, ela desiste. Esse é o verdadeiro problema da educação nos dias de hoje. A falta de preparo, a falta de clareza, a falta de recursos. E assim, quando a gente fala que as coisas, que a gente sempre vai partir do simples para o complexo, isso não tem nada a ver com o ser difícil. O que eu mostrei aqui é algo simples, mas que gera resultados magníficos. Magníficos. Agora, o que você não pode ter é pressa, porque existe um processo para o aprendizado. Tem alguém falando aqui, fala sobre a importância da memorização. A gente pode falar depois numa live só sobre isso, tá? A memória, ela é algo fundamental. É só você pensar o seguinte, é um músculo que se não é trabalhado, ele se atrofia realmente. Hoje não é trabalhado memorização com as crianças. Hoje não pode pedir uma criança para memorizar uma tabuada. Se eu pegar as regras da gramática e pedir para a criança memorizar, isso é a morte, né? É a morte. Mas a criança, ela aprende o vocabulário muito pela memorização. E não só a memorização visual, mas a memorização motora, tá? Também, tudo isso faz parte da memorização. E a memorização, a gente só consegue realmente reter um conteúdo, transformar aquela informação em conhecimento, se eu coloco isso em prática. E isso vai me demandar tempo. Isso vai me exigir tempo de prática. E aí é só a gente pensar, olha que loucura, né, que estão as coisas hoje. Todo mundo tem pressa, mas não se preocupam realmente no verdadeiro aprendizado. E para que aconteça o verdadeiro aprendizado, não significa que tem que ser demorado, mas vai te exigir tempo, porque existe um processo para o aprendizado que não pode ser pulado ou pode ser ignorado. Exatamente, exatamente. As escolas dizem que não podem mais pôr as crianças o alfabeto na parede. Pois é. Ó, e aí o que acontece? Nós vamos percebendo que as crianças, é o que a Paty tá falando ali, estão cada vez mais imediatistas. É sempre a memória de curto prazo. Ou seja, a criança ela vai fazer uma prova, ela pega o material, lê o material, decora, ou seja, de forma superficial, e logo se esquece, acabou, esqueceu. Então, essa memória de curto prazo, ela é literalmente o seguinte, é escrever na areia. Imagina ali, escrever na areia é fácil? É super fácil. Escrever na areia é super tranquilo. Você escreve o que você quiser ali na areia. Só que se apaga com muita facilidade. Desaparece, no primeiro ventinho, aquilo ali some. Já viu aquela criança que tá indo pra fazer prova? Não sei se isso aconteceu com você, né? E aí você já tinha decorado tudo, porque a prova era no dia seguinte, ou no mesmo dia ali, e aí você falava assim, não conversa comigo, não me pergunta, não conversa comigo, não fala nada, dá logo, professora, entrega logo, professora. Por quê?
Porque se demorasse, você ia esquecer. É igual quando você decorou um número de telefone ali que você precisa e você fica assim, não conversa comigo. Não conversa comigo, senão eu vou esquecer. É exatamente isso, é a memória de curto prazo. Rapidinho se apaga, rapidinho desaparece. Agora, a memória de longo prazo, o que é? É como se você escrevesse na rocha. É fácil escrever na rocha? Não, é difícil. Então você vai te exigir ali muito esforço, muito movimento ali para você conseguir escrever na rocha. Mas é muito difícil apagar. Realmente fica marcado, fica fixado. É esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer com que a gente consiga escrever na rocha, que os nossos filhos escrevam na rocha e que de fato eles aprendam, que de fato eles possam internalizar os conteúdos que estão sendo estudados. Não adianta ver uma quantidade enorme de conteúdo e ele logo se evaporar, sumir, desaparecer. Não é o objetivo. É realmente atrasar o desenvolvimento dos nossos filhos. É achar que porque o meu filho tá o ano inteiro ali na escola, achar que ele tá aprendendo porque ele viu tudo quanto é conteúdo. Tá bom, chegou agora nas férias, nós estamos em período de férias. Faz uma revisão com o conteúdo que o seu filho estudou agora para as últimas provas. Faz alguma pergunta de algum conteúdo que o seu filho estudou no início do ano. Pergunta se ele lembra. Provavelmente ele não vai se lembrar. Então, percebe que nós estamos trabalhando às cegas. E aí o que falta? Clareza. Falta você abrir a sua mente, abrir os seus olhos para enxergar o que realmente é fundamental. Não adianta ter pressa para aprender. Existe um processo que tem que ser respeitado. Existe o funcionamento do nosso corpo, do nosso cérebro. Da mesma forma que num computador tem o funcionamento dele. Não adianta, eu tô com pressa. Não importa, ele tá lá ligando, você vai ter que esperar. Mas não importa. É o drive dele, é o processo dele. Você vai ter que esperar. É uma coisa de cada vez, de forma consistente, de forma consolidada. Começa a fazer essa atividade que eu mostrei todos os dias para você ver se o seu filho não domina o vocabulário, não melhora na leitura e não trabalha a memorização. Ele vai fazer tudo isso. Priscila, mas é pouco. O que é muito para você? O que é pouco? Porque para mim, o que importa realmente é que se esse pouco realmente for internalizado, que é o que você chama de pouco, né? Se isso aqui que você chama de pouco realmente for internalizado, daqui 1 mês, 2, 3, 4, esse pouco ele ainda vai continuar sabendo. Ele vai continuar tendo domínio. E um pouco hoje, um pouco amanhã, e um pouco depois, e um pouco depois, vai se tornar muito logo, logo. Agora, um muito hoje que acaba, um muito amanhã que acaba, e um muito depois que acaba, amanhã vai se tornar nada, porque tudo acaba, nada fica. Então, a gente precisa acordar, a gente precisa realmente se sacudir e entender que não dá para continuar do jeito que tá. Você realmente precisa ter claro qual é a sua prioridade na educação do seu filho. E você precisa estar disposta a fazer. É o que diz lá em Provérbios, né? Prepara o cavalo pro dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. É exatamente isso, você precisa estar preparado, você precisa começar a fazer. Quem vai dar a vitória? É o próprio Deus. É Deus que vai te dar a vitória. É Deus que vai te abençoar. É isso. Como que a criança aprende uma nova língua? Os meus filhos, nós estamos com uma meta aqui para eles realmente aprenderem inglês e tá assim, um sucesso. Existe método para acelerar o resultado. E quando eu falo acelerar, isso não é sinônimo de fazer rápido e correndo. Não. Acelerar os resultados. O que é acelerar os resultados? Se eu faço uma atividade e ela se consolida, isso acelera o meu resultado. Porque o que a gente vê nas crianças hoje? Elas estão atrasadas. Elas veem muita coisa, mas elas continuam atrasadas. Por quê? Porque estão vendo de forma errada. Estão estudando de forma inadequada. Não entendem o processo. Nem a professora entende. E se entende, não consegue aplicar. Por quê? Porque o objetivo do currículo é: você tem que ver
todos esses conteúdos. Não dá tempo. Não dá tempo de processar. Não dá tempo de escrever na rocha. E tá escrevendo só na areia. Por isso que tá tudo se apagando. Guarde uma coisa que vai transformar a sua vida. O aprendizado, ele sempre vai começar do simples pro complexo. Independente do que você queira. Ontem eu falei do poder dos 18 minutos. Poder das 100 horas. Começa a fazer todos os dias uma coisa por 18 minutos. No final do ano você tem 100 horas ou mais. E aí você se torna muito mais capaz do que mais da metade da população em qualquer conteúdo que você queira aprender. Mas sabe o que acontece? Você foi treinada, moldada, preparada para não acreditar nisso. Porque você, desde pequenininho, você tá num sistema que é a quantidade que importa. E você só foca na quantidade, você não importa na qualidade. Você não foca no real aprendizado, você foca em eu preciso saber um pouquinho de tudo, mas na verdade não sabe nada. Então abra os seus olhos, dá tempo. Começa hoje a se dedicar 18 minutos para fazer alguma coisa que você quer ser boa, que você realmente quer se tornar especialista. Começa hoje a fazer 18 minutos todos os dias, diários, todos os dias, para ver o que vai te acontecer. Mas para isso você vai ter que ter constância, para isso você vai ter que ter persistência, para isso você vai ter que acreditar, para isso você vai ter que ter disciplina, para isso você vai ter que ter foco. Te falta alguma dessas habilidades? Então trabalhe nelas, porque elas são necessárias para o seu sucesso, tá bom? Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Esse vídeo vai pro YouTube. Quem não me segue no YouTube, começa a me seguir, Priscila Azevedo, no YouTube, que você me encontra lá. Deixa seu comentário, se tá gostando, se tá legal. E amanhã tem mais, combinado? Nos vemos amanhã. Agora bora colocar em prática, certo? Porque só aprende na prática. Beijo, um ótimo dia.